Hebreus capítulo 12, versículos 28 até o versículo número 29. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Hebreus 12, 28 a 29. Obrigado. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui, até o versículo 29, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, hoje, conforme nós já anunciamos, prosseguiremos com os nossos estudos sobre a adoração pública ou sobre o culto corporativo, o culto que nós prestamos como povo de Deus, como povo do Senhor, aqui neste mundo, aqui nesta terra. E em estudos anteriores, nós definimos esse culto público, essa adoração corporativa, como o ajuntamento solene, composto por aqueles que foram remidos no dia do Senhor, com o propósito de glorificar a Deus, revelado na pessoa e na obra de Cristo, com reverência e santo temor, segundo as Escrituras. Essa definição, de certa forma, é longa, mas é sempre bom nós estarmos reprisando para que esses conceitos, mesmo que não fiquem todos em nossas mentes, mas alguns deles possam ficar impregnados nos nossos corações. Mas não só fizemos e demos a definição, conforme nós acabamos de fazer, do que seja a adoração pública, do que seja o culto corporativo. Ato contínuo, ao longo dos nossos estudos, nós atentamos também para a importância, para a necessidade de nos reunirmos como povo de Deus, para juntos glorificarmos, para juntos adorarmos e adorarmos ao seu santo e excelso nome. E aí, em nossa exposição, nós observamos pelo menos uma, duas, três razões pelas quais é importante, é necessário nos reunirmos para adorar a Deus. Em primeiro lugar, porque nós fomos criados com esse propósito, quando Deus ele nos formou em Adão, lá no Jardim do Éden, dentre várias finalidades que Ele nos dotou, uma é justamente esta, não só a capacidade, mas também a obrigação de nós nos reunirmos para assim exaltarmos e glorificarmos o seu santo e excelso nome. Mas não só isso, em segundo lugar, assim nós devemos proceder, porque nós somos povo de Deus, meus irmãos, nós somos povo do Senhor, minhas irmãs, nós fomos criados e recriados em Cristo Jesus, dentre várias finalidades, para que nós possamos expressar todo o nosso louvor, para que nós possamos externar toda a nossa adoração a Deus, toda a nossa adoração ao Senhor. E por fim, nós observamos também que é necessário a adoração corporativa, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos exige, nos ordena que assim procedamos, que assim hajamos em relação às nossas vidas. Na nossa última aula, que tivemos no domingo passado, nós começamos a considerar os princípios, meus irmãos, os princípios, meus amigos, que devem nos conduzir, que devem nos pautar na nossa adoração como igreja de Deus, na nossa adoração como igreja do Senhor. O culto, para que ele venha a ser aceito por Deus, o culto, para que ele venha a ser verdadeiramente realizado segundo a vontade do Senhor, é aquele que, em primeiro lugar, é direcionado a Ele, ou seja, é direcionado exclusivamente ao Senhor. E observamos isso conforme o preceito que nós encontramos logo no primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus exige adoração específica, Deus exige adoração exclusiva em relação a Ele, conforme nós temos em sua palavra. Mas não só isso,
um segundo princípio que norteia o nosso culto é que ele deve ser mediado pela pessoa e pela obra de Cristo. Esse privilégio que nós temos de comparecermos perante Deus, esse privilégio que nós temos de cultuarmos ao nosso Deus, ele só é possível, meus irmãos, ele só é possível, minhas irmãs, por causa de Cristo, da sua pessoa, em especial da sua obra redentora, que nos dá esse livre acesso para que nós possamos reverentemente comparecer perante a presença do Senhor. E, em outro lugar, conforme nós vimos na semana passada, o culto que nós prestamos a Deus, para que ele venha a ser aceito, para que seja um culto verdadeiro, ele tem que obrigatoriamente ser regido pela palavra de Deus, ser regido pela palavra do Senhor. Então foram os 3 primeiros princípios gerais que nós consideramos que deve pautar a nossa adoração. Ele deve ser, primeiramente, direcionado a Deus, ele deve ser mediado pela obra de Cristo, ele deve se sujeitar àquilo que a palavra de Deus, ela nos exige. Mas, conforme nós dissemos na semana passada, nós prometemos 6 princípios, 6 regras gerais que devem pautar a nossa adoração. E é com a graça de Deus, justamente isso que nós concluiremos na manhã de hoje, considerando mais 1, 2, 3 regras gerais, 3 princípios que devem nos conduzir na nossa adoração. Portanto, em primeiro lugar, na manhã de hoje, meus irmãos, meus amigos, o culto para ser verdadeiro, o culto para ser aceito por Deus, ele deve ser inteligente, ele deve ser racional. O culto verdadeiro, o culto para que venha a ser aceito por Deus, ele deve ser inteligente, ele deve ser racional, inteligente e racional. A adoração a Deus, irmãos e amigos, ela deve ser conduzida pela nossa razão, ela deve ser conduzida pelo nosso entendimento. Quando nós observamos a exortação que Paulo faz, eu peço que vocês abram, lá em Romanos capítulo 12, um texto por demais conhecido de cada um de nós, ele fala de maneira muito clara acerca dessa necessidade. Que necessidade? De cultuarmos a Deus. E de fazermos de que maneira? De fazermos de maneira lógica, de fazermos de maneira racional. Porque a nossa adoração exige que assim procedamos. É interessante porque quando você observa a divisão da carta de Paulo aos Romanos, você percebe que essa carta ela é dividida em 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Paulo faz toda uma exposição doutrinária que começa na depravação humana e termina na eleição de Deus para a salvação. Capítulo 12 até o capítulo 16, ele agora vai aplicar tudo aquilo que ele expôs em termos doutrinários, e a primeira coisa que ele chama a atenção dentro dessa parte prática, dentro dessa parte aplicativa, é justamente a questão do culto, em especial a maneira como nós devemos cultuar a Deus. Então, observemos bem o que ele nos ensina aqui no versículo 1, Romanos capítulo 12, verso número 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja a parte final, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Pelo menos 2 coisas o apóstolo Paulo nos mostra aqui nessa passagem. A primeira delas, que todo o nosso ser, ele deve estar envolvido na nossa adoração. A gente não pode dividir o nosso ser em relação à adoração. Nele deve estar presente, na nossa adoração, deve estar presente todo o nosso ser. É por isso que Paulo fala aqui de nós utilizarmos os nossos corpos para a adoração. Mas não só isso, em segundo lugar, ele enfatiza a necessidade do nosso culto ele ser racional, do nosso culto ele ser conduzido, ele ser orientado pela nossa razão. Literalmente falando, essa expressão que nós temos aí, culto racional,
significa serviço sagrado lógico. Serviço sagrado lógico, se nós fizéssemos uma tradução mais literal. Então, a nossa adoração, irmãos, a nossa adoração, irmãs, deve ser algo lógico, orientado pela nossa razão, orientado pelo nosso entendimento. Por isso, esse princípio que nós defendemos, a nossa adoração, ela deve ser inteligente. A nossa adoração, ela deve ser racional. Diante disso, nós podemos nos perguntar, mas por que será que existe a exigência? Essa é a exigência. Por que será que Deus nos obriga, ou nos ordena, melhor dizendo, que nós o adoremos de maneira racional? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos, porque a nossa criação, a nossa formação aponta justamente para essa realidade. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e também o versículo número 27, o autor sagrado, no caso Moisés, nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, guardamos certas características, certos traços de Deus na nossa vida, mesmo que de maneira limitada. E o pecado em si não desfez de todos esses privilégios. Dentre eles, a gente chama a atenção para a nossa razão. Dentre eles, a gente chama a atenção para a nossa racionalidade. Nosso Deus é um Deus racional. Nosso Deus nos fez seres racionais. E como seres racionais, nós devemos aplicar essa razão, essa dádiva de Deus na nossa adoração, no nosso louvor ao Senhor. Quando a gente foge, meus irmãos, quando a gente foge, minhas irmãs, a essa realidade, e o nosso culto, ele foge à nossa racionalidade, nós estamos pervertendo, prestem atenção nisso, nós estamos pervertendo o propósito criacional de Deus em relação às nossas vidas, em relação ao nosso viver. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, a adoração para ser genuína, a adoração para ser verdadeira, a adoração para que ela venha a ser aceita por Deus, ela obrigatoriamente também, ela deve ser uma adoração inteligente, ela deve ser uma adoração racional. No sentido mais específico, para que nós possamos adorar a Deus de maneira inteligente, para que nós possamos adorar a Deus no seu sentido mais racional, algumas perguntas chaves nós devemos fazer a nós mesmos, quando nós estamos nos conduzindo à casa do Senhor, quando nós estamos perante Deus em adoração, para que uma vez que respondamos corretamente a estas perguntas, nós possamos estar cientes, nós possamos estar tranquilos que de fato o nosso culto é um culto inteligente. De fato, o nosso culto é um culto racional. E quais são essas perguntas? Quais são essas indagações que nós devemos fazer a nós mesmos quando comparecemos perante Deus para a sua adoração? A primeira pergunta: o que vim fazer na adoração? O que vim fazer na adoração? É o primeiro questionamento. O segundo: a quem eu vou adorar? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? O que é que ele faz? O que é que ele realiza? Se faz necessário. Mas não só isso. Em terceiro lugar, por que adorarei? Por que comparecerei diante desse Deus ou diante dessa divindade? Em quarto lugar, como eu devo adorar a esse Deus? Como eu devo adorar a essa divindade? Em quinto lugar, qual é o propósito, qual é o objetivo da minha adoração? E, em sexto lugar, atingir o alvo da minha adoração? 6 perguntas cruciais, para que você possa prestar e saber que prestou um culto racional. O que vim fazer na adoração? A quem eu vou adorar? Por que adorarei? Como devo adorar? Qual o propósito da minha adoração? Atingir o alvo na minha adoração exige muito da nossa mente, né, irmãos? Exige muito da nossa razão, né, irmãs? Mas é assim que Deus, Ele exige. É assim que Ele quer e quer de cada um de nós. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos, a nossa realidade hoje, a nossa realidade contemporânea, ela é marcada por certa irracionalidade no culto a Deus, no culto ao Senhor. Infelizmente, a nossa realidade atual,
a nossa realidade contemporânea, ela é marcada por certa irracionalidade na adoração, no culto a Deus. Parte dos cristãos, eles não atentam para a natureza, eles não atentam para a razão, eles não atentam para a finalidade do culto a Deus, a finalidade da adoração ao Senhor. Não são raros os casos em que os cultos eles são conduzidos por certo misticismo. Não são raros em que os cultos eles são conduzidos por certo emocionalismo e não pela sensata razão do ser humano. Isso é um problema. Na verdade, isso é um grande problema, é uma grande dificuldade e, infelizmente, sobretudo no meio evangélico brasileiro, a gente percebe isso, o misticismo envolvido com a adoração a Deus, o emocionalismo envolvido com a adoração a Deus. Não é que não deve existir emoção, a gente vai ver lá na frente. Contudo, o que não pode existir é o emocionalismo, algo que fuja o racional, algo que fuja o nosso controle e que dê vazão exagerada às nossas emoções. Não, isso não pode. E quando isso acontece, irmãos, quando isso acontece, minhas irmãs, o resultado são orações vazias, o resultado são louvor hipócrita, o resultado é, melhor dizendo, o aprendizado superficial da palavra do Senhor. Infelizmente, é esta constatação triste a que nós chegamos quando nós observamos a adoração, pelo menos em sua boa parte, da igreja contemporânea. É uma igreja mística, envolvida com sonhos, com visões, com coisas que estão além daquilo que a Bíblia diz. É uma adoração emocional, onde se flui de maneira exacerbada as emoções. E o que é que isso gera? O que é que isso proporciona? Orações vazias, louvor hipócrita e falta de aprendizado profundo da palavra do Senhor. E é interessante, porque quando nós observamos a palavra, nós vemos justamente o contrário. Conforme nós observamos aqui em Paulo, Romanos 12:1, o culto deve ser racional, mas quando nós fazemos um estudo mais abrangente das Escrituras Sagradas, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, que Deus, Ele reprova a adoração separada do entendimento. Deus, Ele reprova a adoração separada do entendimento. Então, devemos adorar a Deus? Sim. E o que é que nós devemos juntar a essa adoração? O nosso entendimento. Quando essas duas coisas, elas estão separadas, adoração e entendimento, Deus as reprova e as reprova completamente. E aqui eu queria chamar a atenção para alguns textos da palavra que mostram, que confirmam justamente essa realidade. A reprovação que Deus faz de uma adoração afastada do nosso entendimento. Abram, por favor, aí, Evangelho de João, capítulo 4. Voltamos ao diálogo de Cristo com a mulher samaritana, porque esse diálogo, principalmente no que tange à adoração, ele é riquíssimo e nos ensina alguns princípios, algumas verdades extremamente necessários. João 4:22. Veja a primeira parte do versículo 22. Conversando com a mulher, Cristo disse: vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Este era um dos problemas dos samaritanos. Os samaritanos haviam criado um culto paralelo. Tanto é que eles nem se dirigiam à cidade de Jerusalém para adorar. Eles adoravam no monte Gerizim e faziam coisas completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensinava. Por isso Cristo, nessa conversa, ele confronta aquela mulher, e não só a confronta, mas denuncia o pecado de todos os samaritanos, pelo menos boa parte dos samaritanos. Qual era o pecado deles? Vós adorais o que não conheceis. Uma adoração que não é pautada pela razão, uma adoração que não é pautada pelo conhecimento. E observem que o próprio Cristo, ele refuta, ele reprova esse comportamento. Mas não só isso. Lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele procede da mesma maneira em relação aos atenienses, quando ele está anunciando a palavra do Senhor. Abram, por favor, aí, Atos capítulo 17, versículo 23.
quando ele está no Areópago. E aí ele fala em relação aos atenienses, aos moradores da cidade de Atenas, antiga Grécia. Ele diz, verso 23, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois a esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, o que é que acontecia? Os atenienses prestavam adoração a tantos deuses, a tantas divindades, e para que não fosse esquecida uma só dessas divindades, eles levantaram lá um altar e puseram o nome ao Deus desconhecido. Como pode a adoração a um Deus que você não conhece? Como pode uma adoração ao Deus em que você não sabe nada? Isso não é uma adoração inteligente, isso não é uma adoração racional, e isso se choca frontalmente com o ensino das Escrituras Sagradas. E ainda o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta, capítulo 14, de Coríntios, ou aos Coríntios, abram por favor, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, ele mostra aqui, meus irmãos, ele mostra aqui, minhas irmãs, a necessidade do nosso culto ele ser feito com decência, a necessidade do nosso culto ele ser feito com ordem. E o que é isso? Isso é razão. O que é isso? Isso é inteligência. O que é isso? É a determinação que Deus ele faz para cada um de nós. Vejam, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, contexto de ordem do culto que deve existir, porque infelizmente havia fugido o controle, o culto da igreja lá na cidade de Corinto. Uns falavam em línguas, outros tinham revelação, e era aquela algazarra, aquela falta de organização, aquela falta de controle, aquela irracionalidade diante do caos cultico ali da igreja de Corinto. O que é que Paulo fala? 1 Coríntios 14, versículo 40. 1 Coríntios 14, versículo 40. Ele diz, e serve para nós hoje, tudo aqui relacionado a culto, porém, seja feito como? Com decência e ordem. Com razão, com organização, com racionalidade. Por isso a defesa desse princípio. O culto, ele deve ser inteligente. O culto, ele deve ser racional. Eu queria fazer, nessa parte final do primeiro ponto, as palavras do bispo J.C. Riley, conforme nós já falamos em estudos anteriores, escritas há aproximadamente 150 anos em relação à adoração. Veja o que Riley assim nos diz, abro aspas. Uma adoração em que a mente não desempenha qualquer papel é inútil e não traz nenhum proveito. Uma adoração em que a mente não desempenha qualquer papel é inútil e não traz nenhum proveito. Ele segue. Pode ser convincente, tanto para homens como aos animais. Ou seja, uma adoração sem razão é uma adoração selvagem, é uma adoração animal, dentro da concepção de Riley. E é uma verdade, conforme nós observamos aqui na palavra. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos envolver a nossa mente na nossa adoração, principalmente por aquilo que nós acabamos de falar, em virtude dessa realidade que nós vivemos, principalmente na igreja brasileira, uma realidade mística, uma realidade emocional, uma realidade subjetiva em relação ao culto. O envolvimento da nossa razão trará um grande valor e um enorme proveito para que assim cumpramos corretamente com o propósito da nossa adoração. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, nós precisamos ter essa postura em relação ao culto. O que eu vou fazer ali? A quem eu vou adorar? Como eu vou fazer? Será que eu adorei? Então, são exercícios mentais que muitas vezes nós não temos tanta disposição para fazer, mas é extremamente necessário, porque conforme nós observamos na exortação apostólica, o nosso culto, ele deve ser racional. O nosso serviço sagrado, ele deve ser lógico, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, qualquer coisa que fuja a essa realidade, qualquer coisa que se choque a essa realidade, pode ser tudo, menos um culto a Deus. Pode ser tudo, menos a adoração ao Senhor. Então, em primeiro lugar, na manhã de hoje, o quarto princípio, somando com o que nós vimos na semana passada, é que o nosso culto, para ser verdadeiro, o nosso culto, para ser aceito por Deus,
ele deve ser um culto inteligente, ele deve ser um culto racional. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em segundo lugar, o nosso culto, ele deve ser movido pelo nosso coração. Em segundo lugar, na manhã de hoje, o nosso culto, ele deve ser movido pelo nosso coração, ele deve ser emocional. Veja, eu não estou dizendo que ele deve ser emocionalista, há uma diferença. Ele deve ser emocional, movido pelo nosso coração. E aqui eu falo o seguinte: o fato do culto ser racional não exclui a necessidade do envolvimento dos nossos sentimentos, não exclui a necessidade do envolvimento das nossas afeições, não, jamais. O culto bíblico, irmãos, amigos, centrado em Deus e conduzido pela nossa razão, requer que seja motivado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. O mesmo Halley, mais adiante, ele escreve, abro aspas, as afeições, elas devem ser empregadas juntamente com o intelecto, juntamente com a razão, e que o nosso homem interior tem de servir a Deus com todo o corpo. Então veja que são coisas inseparáveis, a razão com a emoção, quando nós consideramos a questão da adoração, quando nós consideramos a questão do culto. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos justamente isso, a necessidade de envolvermos as nossas afeições, a necessidade de envolvermos o nosso sentimento, a necessidade de nós envolvermos a nossa emoção na nossa adoração. Você observa isso. Infelizmente, um dos grandes erros do povo de Deus no Antigo Testamento foi ter se esquecido desse aspecto, foi ter se esquecido dessa realidade. Na verdade, foi ter se esquecido dessa necessidade. Que necessidade? Juntar a emoção com a razão. E pelo menos 2 profetas denunciam esse pecado, que infelizmente existiu no povo de Deus da antiga dispensação. Comparecer perante Deus, mas não levar consigo o coração. Comparecer perante Deus para adorar, mas não levar o coração para isso. É um erro, meus irmãos. É um equívoco, meus amigos. E é por isso que nós somos ensinados na palavra de Deus a fazer completamente diferente. Vejam, por favor, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Abram, por favor, aí. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 31. Ezequiel 33, versículo 31. Veja que coisa interessante. Se você olhar o versículo 21, você vai ver o contexto dessa passagem. 12 anos que o povo já estava no cativeiro. E aqui é denunciado ou um pecado que ainda persistia, ou um pecado que existiu anteriormente no povo de Deus em relação à adoração. Que pecado? Não levar o coração para adorar. É um problema. É um problema. Veja, Ezequiel 33, 31. Diz o seguinte: eles vêm a ti no caso a Deus, o seu povo vem a Deus, como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras. Olha só agora. Mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, veja, mas o coração só ambiciona lucro. Eu acho interessante aqui essa passagem por vários motivos. Ela mostra, melhor dizendo, que o povo estava fazendo a coisa certa, estava indo adorar a Deus. O povo estava fazendo a coisa certa, lendo, ouvindo a palavra na adoração. Mas existia um detalhe que fazia com que eles se equivocassem: não estava levando o coração. Olha só que coisa importante, meus irmãos. Olha só que coisa importante, minhas irmãs. Não só é estar na casa de Deus, não só é fazer parte de uma igreja conservadora ortodoxa,
Não só é ter um ensino ortodoxo da palavra, um ensino tradicional, conservador, não. Se o nosso coração não for junto, é um grande pecado. Não fizemos nada, absolutamente nada. E essa prática que é denunciada aqui pelo profeta. O povo se senta como povo meu, o povo escuta a palavra como deve escutar, mas não coloca essa palavra em prática. Por quê? O seu coração, a sua emoção, a sua afeição está longe de mim. Então veja, meus irmãos, como é séria essa questão da adoração. Veja que não é só você estar na casa de Deus, é muito mais do que isso. É você estar com o seu coração posto em Deus, é você estar com o seu coração posto no Senhor, porque do contrário, a gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar fazendo a coisa certa, mas não com a motivação correta, e põe abaixo tudo de bom que porventura nós fizemos. Adoração é muito sério mesmo. E queira Deus que ao longo desses estudos Ele nos mostre toda essa seriedade, para que nós enxerguemos com outra visão, com outros olhos a adoração, e mudemos não só posturas, mas também sentimentos que porventura estejam se chocando com a palavra do Senhor. Então, a denúncia profética aqui é justamente essa: o meu povo vem perante mim, se senta para ouvir a minha palavra, ouve a minha palavra, mas não põe a minha palavra em prática, porque o seu coração está distante, melhor dizendo, de mim. Por isso, meus irmãos, a seriedade. E às vezes a gente tem esse costume, né? Escuta um sermão, escuta uma pregação, amém, 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 use sua razão, para que depois você ponha em prática, porque senão seu culto será hipócrita, e ele estará denunciando a falta de emoção que você tem em relação ao Senhor. Então, Deus nos exige isso. Um pouco mais adiante, um pouco mais antes, melhor dizendo, voltando um pouco, melhor dizendo, abram aí, Isaías 29. Estávamos em Ezequiel, vamos voltar para Isaías. Isaías 29, versículo 13. Mais uma vez, fazer a coisa certa sem a motivação correta, para Deus não serve de nada. Veja, Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Diz o seguinte, Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Então, o que é que eles estavam fazendo certo? Estavam indo à presença do Senhor. O que é que eles estavam fazendo de certo? Estavam louvando, certo. Mas olha o problema aqui. Veja, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, coração distante do Senhor, coração distante na adoração. Não pode, meus irmãos, não pode, minhas irmãs. E é interessante que Cristo, ele pega justamente esse trecho aqui de Isaías 29:13 e o aplica para refutar a postura adotada pelos líderes religiosos da sua época, que adicionaram a tradição humana, o tradicionalismo humano à palavra de Deus, e por isso estavam pervertendo toda a adoração, toda a adoração. Vejam aí, Mateus capítulo 15, Cristo vai fazer uso aqui desse texto, esse mesmo texto aqui de Isaías 29:13. Você observa essa administração de Cristo, tanto em Mateus 15, que é o que a gente vai ver, versículos 8 a 9, como também em Marcos capítulo 7, versículos 6 a 7. As passagens aqui, elas são paralelas. Então veja, aqui Cristo pega o mesmo texto que nós acabamos de ver, lá de Isaías 29, e recrimina os escribas e fariseus que haviam se apegado a tradições humanas não respaldadas pela palavra, e que esse comportamento nada mais fazia do que confirmar o distanciamento do coração deles em relação ao Senhor. Por isso que é um problema, meus irmãos, por isso que é um problema, minhas irmãs. Às vezes nós somos acusados de congelacionais. Infelizmente isso acontece, porque às vezes a gente termina tendo essa postura
De quê? De sermos frios, porque nós somos conservadores, porque nós somos ortodoxos, e não há nenhum problema de, mesmo sendo um conservador no sentido religioso, mesmo sendo ortodoxo no sentido da doutrina, a gente apartar o nosso culto da nossa emoção. Tem que vir junto, tem que estar junto, senão nós não estaremos adorando a Deus como nós deveríamos. Olhem só o que Cristo aqui diz, Mateus 15, versículos 8 e também o versículo de número 9. Ele fala: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O seu coração está longe de mim. Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, meus amigos, que mais uma vez, quando Cristo ele está conversando com a mulher samaritana, ele mostra que a nossa adoração ela deve ser em espírito, ou seja, o nosso coração, o nosso ser interior, ele deve ser posto na presença de Deus, para que assim nós possamos adorá-lo da forma, da maneira como ele, Deus, ele requer de cada um de nós. E aí nós podemos nos perguntar, mas na prática, pastor, como é que isso acontece? Eu gosto de descer a prática, para que não fique apenas o conceito, mas que a postura ela possa também ser avaliada em nossas vidas. E aqui nós observamos algumas condutas práticas, bem diretas, que devem ser vistas na nossa vida, que devem ser motivadas pelo nosso coração, para que de fato o nosso coração esteja na nossa adoração. Por exemplo, quando nós estivermos louvando, cantando a Deus, nós devemos vocalizar a sua dignidade, a sua beleza, a sua perfeição, o caráter santo do nosso Deus, bem como as perfeições das suas obras, não só a nossa criação, mas também a nossa redenção. Como não se emocionar, meus irmãos, como não se emocionar, minhas irmãs, quando você canta, por exemplo, o hino 44 do nosso Salmos e Hinos, Amor Perene, que mostra toda a trajetória da nossa salvação. Como não se emocionar quando você entende que aquele processo se tornou uma realidade na sua vida? Isso é ligar a emoção à adoração. E muitas vezes a gente canta, não usa a razão para entender a letra, não usa a emoção para poder se sensibilizar com a verdade, e a nossa adoração acaba sendo uma adoração fria, formal, distanciada daquilo que Deus de fato exige. Então, quando nós estivermos cantando a Deus, quando nós estivermos louvando ao Senhor, nós devemos de fato engrandecê-lo pela sua dignidade, nos alegrarmos pelo seu ser, nos regozijarmos com o seu caráter, e essa alegria, ela deve ser externalizada através dos nossos lábios. Mas não só isso, na confissão de pecados, nós devemos externar sinceramente a nossa indignidade própria, a nossa pequenez, a nossa malignidade, e a rebelião contínua que nós sempre fazemos em relação à vontade de Deus em nossas vidas. Coração compungido, como nos diz as Escrituras, Deus não desprezará. Então, é essa contrição, é essa humilhação que nós devemos ter quando nós estivermos diante de Deus, orando, confessando os nossos pecados. Mas não só isso, nas nossas orações, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos associar as nossas petições ao propósito de Deus. Devemos orar conforme Ele nos ensina nas suas Escrituras, devemos clamar conforme os princípios que Ele determina na sua palavra. Nada, absolutamente nada que se choque com a vontade de Deus deve ser motivo das nossas orações. E às vezes a gente erra tanto na oração, às vezes a gente erra tanto porque a gente ora de maneira contrária à palavra, aí fica difícil. Então nós louvamos a Deus com o nosso coração quando as nossas orações elas se assimilam à vontade de Deus em relação à nossa vida. E na nossa pregação, meus irmãos, e na nossa pregação, minhas irmãs, como o nosso coração vai estar posto no Senhor, quando a gente considera a gratidão, quando a gente considera a sujeição, quando a gente considera o encorajamento de fazer a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Às vezes a gente ouve uma pregação, depois de meia hora não sabe nem o que foi que falou, não sabe nem qual foi o texto central. A gente sabe que existem determinadas pessoas que têm uma certa dificuldade de memorizar, mas via de regra, a gente tem uma capacidade boa de memorizar as coisas. Mas não é isso que muitas vezes se faz presente na nossa adoração. Ao ouvir a palavra, a gente não é grato pelos benefícios que Deus nos ensina mediante a mesma. Ao ouvir a palavra, a gente não procura sujeitar a nossa vida. Ao ouvir a palavra, a gente não procura ser encorajado para fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. O que é isso? É a nossa
coração fora da adoração. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, deve haver um equilíbrio perfeito entre razão e entre emoção na nossa adoração. Deve haver um equilíbrio perfeito da nossa razão com a nossa emoção quando nós estivermos diante de Deus para a adoração. Qualquer coisa que seja desbalanceada em relação a esses dois aspectos tornará a nossa adoração fútil, perverterá o propósito de Deus e vai fazer com que nós nos distanciemos da sua vontade em relação às nossas vidas. E deixa eu pedir a permissão de vocês para mais uma vez citar Riley. Olha só o que ele diz em relação a esse aspecto. Prestem atenção. Abro aspas. O coração é a principal coisa que Deus pede que o homem traga ao se aproximar dele em público ou em particular. Então Deus quer que nós levemos o nosso coração para a adoração. Segue o autor. Uma igreja pode estar repleta de adoradores que oferecem a Deus grande quantidade de celebrações corporais. Pode haver abundância de gestos, posturas, mover-se em direção ao leste, curvar-se, prostrar-se, intercessões, semblantes sérios e olhares erguidos para o alto, mas, apesar disso, o coração dos adoradores pode estar nos confins do mundo. A adoração que procede apenas do corpo tem pouco proveito. E aí ele cita 1 Samuel 16:7 e Salmo 51, versículo 17. Então, às vezes, isso acontece conosco. A gente está aqui na igreja, a gente está, entre aspas, na presença de Deus, mas nosso coração está longe, está nas nossas preocupações, nos nossos entretenimentos, nas nossas inquietações, nas nossas obrigações. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. O culto, para ser verdadeiro, ele deve ser permeado pela nossa emoção. Ele é conduzido pela nossa razão, ele é motivado pela nossa emoção. Mas não só isso. Em terceiro lugar, na manhã de hoje, em sexto lugar, somando ao domingo passado, o culto, para que ele venha a ser genuíno, o culto, para que ele seja verdadeiro, ele deve ser reverente. O culto, para que seja genuíno, o culto, para que seja verdadeiro, o culto, para que seja aceito por Deus, ele deve ser reverente. Uma vez entendido o culto como um momento solene, eu acho que ficou claro, né? Principalmente nesses últimos estudos que nós tivemos. A reverência, meus irmãos, a reverência, meus amigos, é o comportamento que Deus exige de nós. É o comportamento que Deus ele espera de cada um de nós. Porque, conforme nós dissemos, a nossa adoração, o nosso louvor é um momento solene. O próprio nome já indica o fato. Deus ele exige de nós, Deus ele espera de nós o quê? O comportamento, a postura que se adeque a esse momento solene em relação às nossas vidas. A adoração na Bíblia é um encontro entre o Deus Santo com os seres pecadores. A adoração na Bíblia é um encontro do Rei dos Reis com os seus súditos. E diante desse fato, diante dessa realidade posta, o que é que se espera? Que compareçamos de maneira irreverente? Não, muito pelo contrário, mas que compareçamos com reverência, com respeito, com o devido temor ao nosso Deus, com o devido temor ao nosso Senhor, porque de um lado nós somos pecadores, por outro lado estamos nos apresentando diante do Deus 3 vezes santo. De um lado nós somos réis súditos, do outro lado nós temos o Rei dos Reis. Então o que é que se espera num dualismo como esse? Reverência, respeito e temor. Veja o que nos diz o profeta Abacuque. Abram aí, por favor. Capítulo 2. Abacuque 2, versículo 20. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. 2 e 20. Irmãos, nós precisamos considerar isso. Porque às vezes não é essa a razão que nós temos, o entendimento que nós temos. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Abacuque 2:20. Olhem, guarde isso no seu coração. O Senhor Yahvé,
o autossuficiente, porém está no seu santo templo. E agora, o que você, o que nós devemos fazer? Cale-se diante dele toda a terra. Isso é reverência, isso é respeito, isso é temor por estarmos na presença de Deus. Por isso, a reverência ela é indispensável na adoração. A reverência ela é indispensável na adoração. E aí você pode se perguntar, sim, pastor, mas o que é reverência? É sempre bom nós questionarmos, né? É sempre bom nós perguntarmos. Seria algo sombrio? Seria algo sem vida? Às vezes as pessoas têm ideias equivocadas. Não. Reverência, irmãos, reverência, amigos, é um comportamento sóbrio, regido pela razão, marcado pela consciência de que nós estamos na presença de Deus. Repetindo, reverência é um comportamento sóbrio, marcado pela consciência de que nós estamos na presença de Deus. De maneira específica, é um justo temor, expresso através de ações de humildade e de humilhação. É um justo temor, expresso através de ações tanto de humildade, como também ações de humilhação. Assim a gente consegue visualizar mais essa questão do temor. E é interessante, porque quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, a exigência da reverência que Deus nos faz. Estar reverentemente na casa do Senhor, prestar um culto reverente a Deus, não é um favor que a gente faz para Deus, não é algo opcional, não, jamais, mas é uma exigência que Deus ele faz a cada um de nós, e nós não podemos responder de outra forma, se não nos sujeitarmos a essa exigência, a não ser que nós incorramos em pecado. Veja, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Olha só o que o autor sagrado aqui nos ensina. Ele diz: guarda o pé. Quando? Quando entrares na casa de Deus, na igreja, no templo para adoração. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Silêncio, escute, ouça, aprenda. É isso que Deus exige na prática, isso é o que significa reverência. Mais uma vez, eu queria reler o texto que nós lemos no início, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Só para que isso possa ficar enraizado no nosso coração. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. A palavra servir aqui, latreia, diz respeito a culto. Como é que nós devemos servir a Deus de maneira agradável? Como é que nós devemos adorar a Deus de maneira agradável? O autor sagrado aqui faz a recomendação: com reverência e com santo temor. E no verso 29, ele explica a razão pela qual nós devemos agir assim. Qual é a razão? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tenha cuidado quando você se apresenta diante dele. Venha com reverência, venha com respeito, venha com temor, porque você não está adorando um igual, não, você não está fazendo um favor, também não, você está diante do Rei do Universo, do Deus 3 vezes santo, e como diz Abacuque, diante dele, cale-se toda a terra. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê, a gente observa, melhor dizendo, a necessidade de nós agirmos com reverência, até mesmo através de algumas ações,
até mesmo através de algumas posturas que devem estar presentes na nossa adoração. Eu sei que eu estou um pouco adiantado na hora, mas eu queria ler alguns versículos do livro de Salmos que nos mostra isso. E mais uma vez eu digo, o material está disponível. Quem quiser me pede, tem todos os versos lá, muitos deles eu não faço menção. Abram aí, Salmo capítulo 5, ou Salmo 5, melhor dizendo. Salmo 5. Veja como na prática a gente vê essa questão da reverência, através de ações, através de atitudes. E quais são? Salmo 5, 7. Olha só. Davi dizendo: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, na casa de Deus, na casa do Senhor. Veja, e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O temor pode levar à prostração, e que leve, porque acaba sendo um indício positivo em relação às nossas vidas. Avancem bem rápido, bem rápido. Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Olha só o que diz aqui. Salmo 95, versículo 6. Vinde, adoremos, veja, e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Boca no pó, boca no pó. Salmo 96, versículo 9. Veja, glória e majestade estão diante dele. Desculpa, 96, 9. 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Veja, tremei diante dele todas as terras. Tremor. E ainda mais, Salmo 138, versículo 2. E outros textos mais. Salmo 138, versículo 2. Olha só o que diz aqui o salmista Davi: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Prostrar-se perante o templo do Senhor. Aí nós podemos nos perguntar: sim, pastor, mas na prática, como é que isso acontece? Na prática, como é que isso se dá? Coloquei pelo menos uma, duas, três ações bem básicas, que se nós considerássemos seriamente elas, nós daríamos um salto de qualidade no que diz respeito ao temor e à reverência que nós devemos dar a Deus ao cultuarmos o seu nome. Então, quando nós nos compenetramos ao longo de toda a nossa adoração, estamos mostrando a reverência devida ao nome do nosso Senhor, nos desligando do mundo, nos desligando dos trabalhos, nos desligando das diversões, nos desligando das preocupações, dos entretenimentos. Então a gente deve se compenetrar, meus irmãos. A gente deve se compenetrar, minhas irmãs, nos concentrarmos em tudo que está acontecendo, em tudo que está se desenvolvendo no culto. Isso é ser reverente. Além disso, devemos evitar conversas paralelas e demais distrações, principalmente hoje por causa do recurso tecnológico que nós temos diante de nós. Muitas vezes a gente pensa que estar na casa de Deus é estar na nossa casa, e que a gente pode usar a internet ao nosso bel prazer enquanto o culto ele se desenvolve. Não. Ao chegar na casa do Senhor, sente-se, aquiete-se, se silencie e siga cultuando a Deus. Nada está com conversa paralela, nada está se mexendo sem necessidade. Fique no seu canto, fique no seu lugar. E mais, respeitando os momentos do culto, principalmente os momentos de leitura bíblica, principalmente os momentos de oração. Eu sei que às vezes a gente chega atrasado, eu sei que às vezes a gente tem que sair para resolver alguma coisa ou para ir ao banheiro, e às vezes a gente não tem a reverência devida, a palavra lida, você entra como se estivesse entrando na sua casa. Espere lá fora, deixe terminar a leitura, deixe terminar o período de oração. Quando terminar, aí você vem sem chamar a atenção, silenciosamente, e se assenta no seu lugar e continua ou inicia a sua adoração. 3 passos básicos mesmos: se compenetrar, evitar conversações, respeitar os momentos de culto. Fazendo isso, você vai dar um salto de qualidade em relação à sua reverência. E é justamente isso que Deus ele exige e quer de cada um de nós. Então tenhamos esse cuidado, meus irmãos. Evitemos conversa paralela,
evitemos se movimentar ou nos movimentarmos sem necessidade. Fique quieto, fique no seu lugar, ouça a palavra, ouça a pregação, cante os louvores, faça as suas orações, e assim você estará prestando um culto reverente ao Senhor. E aí, quando nós falamos acerca da reverência, talvez isso leve alguns a questionarem ou entenderem que o fato de você ser reverente significa dizer que você não deve ser alegre, não deve estar alegre na presença de Deus. Não, meus irmãos, muito pelo contrário. A verdadeira reverência, ela não exclui a genuína alegria quando nós nos apresentamos diante de Deus. Olhem só, esse texto que nós temos lá no livro dos Salmos, Salmo capítulo 2 ou Salmo 2, eu quero dizer capítulo 2, que termina sendo mesmo, né? Salmo 2, versículo 11. Veja que reverência e alegria não são coisas, como a gente gosta de dizer, mutuamente excludentes. Não, elas se complementam, elas não são dissociadas, elas não são distintas, elas acontecem em paralelo, temor e alegria. Olha o que nós temos aqui, Salmo 2, versículo 11. Olha só o que o salmista aqui diz: servi ao Senhor com quê? Com temor. E ele segue: e alegrai-vos nele com tremor. Então, você ser reverente não significa dizer que você não deve ser alegre. Não, reverência e alegria, elas andam juntas. Por quê? Essa alegria, a qual a palavra aqui faz menção, ela não é um mero sentimento, não, jamais, mas é a gratidão, meus irmãos, é a gratidão, minhas irmãs, jubilosa, que nós temos pelo fato de termos sido libertos dos nossos pecados. Então, quando você se apresenta diante de Deus, você se apresenta de maneira humilde, mas você está alegre porque você sabe que se está ali, foi a graça de Deus manifestada à sua vida. Mas não só isso, a nossa alegria, ela provém do fato de nós conhecermos a Deus e sabermos quem é o Deus que nós servimos, um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus amoso, um Deus amoroso, e que por causa disso Ele me dá a graça de comparecer perante Ele para a adoração. Qual o ser humano que não se alegra com um fato como esse? Quando ele entende isso verdadeiramente, a alegria passa a ser algo espontâneo, a alegria passa a ser algo natural. Aqui não vai ser uma alegria desenfreada, uma alegria irracional, como se a pessoa estivesse no estádio de futebol assistindo uma partida, não. Há cultos que são assim. Na verdade, entendendo que aquilo seja culto, mas o culto verdadeiro, ele é reverente, ele é respeitoso, ele é marcado por santo temor e tremor diante da presença do Senhor. Então, isso não exclui a alegria, muito pelo contrário, chama para junto de si a alegria, dentro daquilo que Deus verdadeiramente nos ensina e nos ensina em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, Deus requer e Deus espera de nós uma postura reverente na adoração. Corremos sério risco espiritual quando isto não acontece na nossa vida. O zelo que Deus tem pela sua casa, o zelo que Deus tem pela sua adoração, ele não pode nos levar ao relaxamento, não, muito pelo contrário. Nós não podemos subestimar esse zelo de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, o ministério de Cristo, em dois momentos, no início do ministério e no final do ministério, ele fez aqui que a gente chama de purificação na sua casa, mas fez uma purificação literalmente falando. Pegou um chicote e tirou dali todas as pessoas que estavam se comportando inadequadamente na casa do Senhor, que estavam deixando de adorar a Deus, que estavam comercializando na hora do culto, que estavam impedindo dos gentios ouvirem a palavra do Senhor. O que é que isso mostra? O zelo que Deus tem pela sua casa, o zelo que Deus tem pelo culto, por isso ele deve ser reverente. E aí você vê, lá em João 2, 14, 16, e também Mateus 21, 12 até o versículo 13, eu não vou ler aqui, em amor ao tempo. Concluindo, meus irmãos, meus amigos, Deus requer e tem prazer em nossa adoração corporativa. Deus requer e tem prazer em nossa adoração corporativa. Como Rei soberano que Ele é, Ele dirige a sua adoração de forma que lhe apraz, da maneira como Ele deseja. Esse direcionamento,
se encontra nessas diretrizes que nós observamos e que Deus nos deixou para que assim, mediante esse ensino da sua palavra, possamos adorar corretamente a Deus. Quais são os princípios? A adoração, ela deve ser devotada exclusivamente a Deus. A adoração, ela deve ser mediada por Cristo. A adoração, ela deve ser regida pelas Escrituras. A adoração, ela deve ser conduzida pela razão. A adoração, ela deve ser motivada pelo coração. A adoração, ela deve ser reverente, respeitosa, conforme nós acabamos de ver. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, o que é que fica aqui de lição final? O que é que fica aqui de aplicação? Pelo menos duas. Uma para nós, que já adoramos a Deus, outra para aquelas pessoas que ainda não experimentam desse benefício na sua vida. Para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, o que é que nós aprendemos com tudo isso que nós estudamos nesses 2 últimos domingos? Para nós, irmãos e irmãs, nos sujeitemos alegremente aos decretos divinos para a adoração. Nos sujeitemos alegremente aos decretos divinos para a sua adoração. Servimos ao Rei do Universo. O ponto máximo desse serviço que nós prestamos a Deus é quando nós nos reunimos como igreja sua para adorar o seu nome. Portanto, diante disso, o que é que nós devemos fazer? Devemos obedecer com alegria, devemos nos sujeitar com satisfação àquilo que Deus exige em sua adoração. Se nós nos sujeitamos e devemos nos sujeitar às autoridades públicas civis, para que assim nós sejamos bons cidadãos, como filhos de Deus, mais ainda devemos nos sujeitar às ordens, aos seus decretos que regulam a nossa adoração, para que assim essa adoração se conforme à sua vontade, para que assim essa adoração lhe seja agradável, para que assim nós cumpramos com o objetivo para o qual nós fomos salvos em Cristo Jesus: glorificar a Deus e nos alegrar continuamente nele. Nós estamos vivendo aí nesse período de pandemia e vários decretos municipais, eles acabam regulando até o nosso culto, e às vezes a gente até se sujeita a essas coisas. Então, se a gente deve fazer isso com as leis humanas, com as leis dos homens, muito mais a gente deve fazer em relação à adoração. Em segundo lugar, meu amigo, minha amiga, que nos assiste ou que nos assistirá, o que é que nós temos de lição para você? É a seguinte: experimente a verdadeira adoração através da salvação. Experimente a verdadeira adoração através da salvação. Estar na presença de Deus em santo temor e alegria é um grande privilégio. Você não sabe como é bom, você não sabe como é deleitoso podermos estar na presença de Deus em temor, podermos estar na presença de Deus em satisfação, em alegria. Na verdade, meu amigo, minha amiga, este é o maior de todos os privilégios que porventura um ser humano experimente nessa vida. É uma bênção a adoração a Deus que se inicia nesta vida e que vai ser consumada na eternidade. Contudo, essa bênção, ela só é experimentada quando nós experimentamos primeiramente a salvação. Por isso, a necessidade que você tem de se voltar para Cristo, de se voltar para o Rei do Universo, o Rei do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que assim, uma vez que você o tenha como Senhor, uma vez que você o tenha como Salvador, você possa adorá-lo, não só na presente existência, mas consumar essa adoração na eternidade. Portanto, que essa bênção, que esse privilégio se torne uma realidade na sua vida, e hoje mesmo você possa se voltar para Deus, para que, à semelhança do que acontece conosco, você também possa estar na presença de Deus, adorando em espírito e em verdade. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que esse Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações.